E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou conversar sobre um assunto que está pontuando aí na internet. É a história de que muitos advogados se questionam: a OAB existe ou não existe? Tem alguns advogados que vêm fazendo vídeos, o que é muito importante para se discutir, porque a OAB foi constituída na época da Era Vargas e depois, no governo Collor, ela foi destituída, vamos dizer assim. Quem vai explicar melhor isso para a gente é o Maurício Rabelo. Ele é um advogado lá de São Paulo que não está podendo trabalhar exatamente porque não tem a matrícula da OAB, que todo bacharel em direito é obrigado a ter. Assim que conclui o curso, vai fazer uma prova muito difícil, e a gente vai falar também sobre isso. Maurício, tudo bem? Tudo bem, Regina. Muito obrigado por essa. Pode... Não, pode falar, por favor. Eu só quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa que você está dando, não só a mim, mas aos mais de 400 mil bacharéis em direito que também estão na mesma situação, que não podem sequer trabalhar. Pois é, então me explica, que história é essa da OAB ter sido criada e depois ter sido descriada, vamos dizer assim, né, pelo Fernando Collor? Dá para você fazer um rápido apanhado aí do que existe realmente de verdade nisso? Nada assim. Veja, Regina, a OAB ela foi criada, né, em 1930, pelo decreto 19.408, artigo 17. Né, fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros e tal, e até então ela vem, né, aí, nesse período de 1930 até 1991, ela está, né, criada, instituída, existe, não só de fato, como de direito, né? De fato, para que todos assim a vejam, e de direito, que era documentação ali, né, pertinente, CNPJ e tudo. Pois bem, a partir de 1991, isso, né, só parafraseando, nessa criação dela foi uma organização da Corte de Apelação, então houve essa criação. Porém, em 1991, na reforma que o então presidente Fernando Collor fez, né, reformando todos os seus ministérios, principalmente o Ministério da Justiça, ele fez um revogaço, assim como fez agora o presidente Bolsonaro. Fez um revogaço à época. E na época ele revogou o decreto 19.408 com o outro decreto, que é o decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991, no anexo 4, revogando no todo o decreto 19.408. A partir daí, a OAB passa a não ter existência jurídica. Ou seja, Então, ela não existe. pois é, mas ele deu uma canetada e desmanchou a OAB, ok? Foi isso Exato. que eu entendi. Mas como é que a OAB se mantém até hoje? Inclusive, com provas e com uma tarifa anual para os advogados, e ela movimenta mais ou menos, se não me engano, 1,3 bilhão de reais. E a ministra Rosa Weber, eu ia brincar com Rosa Verba, né? Mas a ministra Rosa Weber disse que a OAB não pode ser auditada. Como é que pode? Pois é, a gente se pergunta a todo instante sobre isso, porque o TCU, ele, o ano de 2018, mais ou menos, né, salvo melhor de 2018, falou: OAB, quero as suas contas. OAB, presta conta. OAB, eu quero tudo prestado contas, até porque você cobra tributo, você cobra taxa. Se cobra taxa, tem que prestar contas. O que fizeram? O que a OAB fez? Falou: não, eu não vou prestar conta, até porque eu não sou serviço público. Eu não sou autarquia, não pertenço à administração pública, então não vou prestar conta. Então o que eu vou fazer? Vou mandar uma liminar para o STF e vou sustar isso. Dito e feito. A OAB foi lá, fez uma liminar, caiu no colo da Rosa Weber, né? Da excelentíssima ministra do Egrégio. Deve ter pensado muito, né? Ela deve ter pensado muito Olha, até tomar uma pensou. decisão. Nossa, não, mas não pensou não, porque foi muito rápido. Tudo que envolve a OAB, tudo que envolve a Uhum. OAB é tudo muito rápido. Então, na hora que a OAB impetrou a liminar, já assim, imediatamente
a liminar da Rosa Weber falou, ó, não é para prestar contas, não. A OAB não tem esse caráter. Mas ela não funciona como um conselho de classe? Então... Como Conselho Federal de Medicina, como Conselho Federal de Psicologia, como Conselho Federal de outras profissões aí, ela não funciona assim, porque se você só pode trabalhar, exercer sua profissão, se você tiver o registro da OAB, né, porque ela funciona como um conselho de classe, de categoria. Então, ela tem que prestar contas, porque é ela que dá a permissão para o sujeito trabalhar, exercer a função de advogado. É muito esquisito isso, né? Totalmente, porque, veja, Regina, ela cobra R$ 260 a prova. Agora acho que vai para 290, mais ou menos. Cobra R$ 260 a prova. Tá? Além disso, tem as anuidades também dos advogados. Está chegando, acho que até 1.100, 1.200 aqui em São Paulo. Tirando mais ou menos isso. Então, é 1 bilhão e 300 milhões que ela arrecada, um pouco a mais. Tá? Daí para mais. Dias atrás, um amigo advogado mandou um recado dizendo assim, olha, Maurício, olha por que eu não pago mais a OAB. Fazia acho que mais uns 3 anos que ele não paga. Olha por que eu não pago mais a OAB. Aí ele mandou, né, ele foi verificar sobre as contas da OAB, alguma coisa do gênero, então de vez em quando eles colocam alguma coisa, sabe? E ele foi verificar, e a OAB, durante um ano, gastou mais de R$ 8.000 com bolo. Comprando bolo. Bolo. Vamos tomar café, essas coisas. Uhum. Mais de R$ 8.000 em bolo. E estava lá a relação. Falei, olha, então, para você ver. Aí ele falou, por isso que eu não pago mais essa. Eu tenho uma curiosidade. O que é que a OAB dá de retorno para os advogados? Nenhum. Nada. Tanto que há uma decisão, inclusive... Nem como sindicato, então, ela funciona? Não. Na verdade, Regina, ela não pode mais, ela não poderia sequer funcionar a partir de 91. Ela não poderia. Por quê? Porque não tem mais, ela foi extinta. Então, ela não tem mais como atuar. Quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo prático disso? Agora, o presidente Bolsonaro, né, o ano passado, o Conselho Nacional de Combate às Drogas, né, o CONAD, né, ele fez ali toda a norma, o decreto e tudo mais. Porém, o que aconteceu nesse novo CONAD? Ele excluiu alguns órgãos, principalmente a OAB foi excluída do órgão. Qual a justificativa disso, que ele excluiu? Porque não tem sociedade civil. Se não tem sociedade... Pode falar. Por que os advogados, então, compactuam com isso? Conivência, corporativismo, tá? Muitos, infelizmente, não querem entrar na luta. Não querem entrar, sabe por quê? Porque preferem ficar da forma que está. É aquilo que eu já te falei, é aquilo que eu falo, inclusive, a OAB, ela está sendo condenada pelo CAD por formação de cartel, porque ela tabela os preços, tá? Dos honorários advocatícios, tudo, sabe? E se um advogado cobrar menos, o outro pode denunciar para a OAB para que ele possa sofrer alguma infração. Se eu procurar um advogado e ele me cobrar R$ 10.000 a causa, e eu, obrigada, doutor, essa causa então custa isso. Aí eu vou para outro advogado e o outro advogado disser assim, eu lhe cobro R$ 8.000. Aí esse cara não vai falar isso, porque certamente tem a tabela. Tem a tabela. Ele vai dizer, olha, essa sua causa custa R$ 10.000, eu não posso fazer mais barato. Se eu fizer mais barato para a senhora, eu vou ser denunciado. É isso? Exatamente isso que acontece. É o mesmo, é um negócio complicado, cara. O que vocês que estão se rebelando contra isso podem fazer? O que vocês podem fazer? Desculpe aí, vou desligar aqui. Normal. Vou repetir aqui. E o que é que vocês que estão se rebelando contra isso podem fazer? Olha, Regina, nós estamos fazendo, né, nós estamos aí junto com a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, que até rendo as minhas homenagens, né, à associação que vem lutando em prol do advogado não inscrito, inclusive até mesmo do advogado que está inscrito. Até porque nós entramos já com várias ações,
nós entramos com ações na Organização Internacional do Trabalho, nós entramos com ações na Organização dos Direitos Humanos, tá? Temos essas ações. Inclusive, o ano passado, tá melhor, né? O ano passado, a Associação Nacional dos Bacharéis de Direito, na figura do Dr. Carlos, tudo, teve uma reunião com os assessores do Ministério da Justiça, levando, né, ao ministro Sérgio Moro a seguinte situação: ministro, a OAB não tem existência jurídica, né? E sucedeu que os assessores dos ministros falaram: nós sabemos que a OAB não tem existência jurídica. Nós temos, inclusive, esse documento. Nós temos esse documento, né? Está ali carimbado pelo Ministério da Justiça, e os próprios ali já sabem que não tem existência jurídica. Todos já sabem. Inclusive, Regina, já foi levado a todos os parlamentares, os 513 parlamentares, tá? O dossiê, nós temos um dossiê completo, inclusive, vou te mandar esse dossiê. Um dossiê completo falando desde a extinção da OAB, pelo decreto número 11 de 1991, tá? Até, inclusive, a fraude que foi cometida pela lei 8.906, que é aquela que regulamenta a profissão do advogado. Essa lei, Regina, não passou pela Câmara dos Deputados e muito menos dos senadores. Não foi votada. Porque toda e qualquer lei, projeto de lei... Não foi votada na lei. Como é que é isso? Não entendi. Vamos lá. Não foi votada, mas virou lei? Exatamente. Não foi votado e virou lei. Projeto de lei 2938 de 92. Esse projeto de lei, ele foi totalmente elaborado na própria Ordem dos Advogados, papel timbrado, nós temos isso. Tem todo esse dossiê completo, tá? Dizem que foi de autoria do então deputado Ulisses Guimarães, que não teve nada, isso comprovado por notas taquigráficas, não tem assinatura dele nem nada. É tudo via papel timbrado da própria Ordem dos Advogados do Brasil. E esse projeto não era, inclusive teve até pareceres dizendo que não era oportuno esse projeto de lei, tá? E passou-se o tempo, esse projeto simplesmente andou na casa, não foi votado, nem na Câmara dos Deputados, e muito menos nos senadores. Mas tá? Quem assinou? Quem regulamentou? Então, esse projeto, na verdade, não tem assinatura de deputados. Tem alguns deputados ali, mas não tem. Não tem. Quem assinou foi o presidente, foi o Itamar Franco. Itamar Franco sancionou em 94. Naquela euforia, inclusive, do Plano Real, tudo, naquela euforia foi sancionado. Isso comprovado por notas taquigráficas, que não houve votação. Não tem. Meteram o papel lá e o Tupetinho assinou. Exatamente. Até sem ver, né? Exatamente. Foi bem assim que aconteceu. Não houve votação alguma. Ou seja, é uma lei totalmente fraudulenta. E essa prova... Como é que vai se resolver isso, cara? Tem que ter um projeto de lei para efetivamente extinguir definitiva a OAB, porque a OAB se transformou em mais um agente político do Brasil. Não um agente de defesa da categoria, de defesa da população que usa os serviços da categoria, porque a gente sabe até que o Felipe Santa Cruz, aquele advogado lá, né, é um militante do PT, né? Já foi até candidato pelo PT, e é um militante e que, na verdade, só tem a preocupação de ter embate com os projetos do governo Bolsonaro, em detrimento, inclusive, da população. Exatamente, Regina. O nosso caríssimo Felipe Santa Cruz, militante, aquele que chamou o Moro de chefe de quadrilha, que, inclusive, né, houve ação contra ele, mas disseram, não, mas isso, ele não falou por mal, não tem por que condená-lo por causa disso. Olha, é um verdadeiro descalabro, isso é um verdadeiro descalabro. Esse Felipe Santa Cruz, que chamou a todos os que apoiam Bolsonaro, que todos eles têm desvio de caráter, todos nós temos desvio de caráter, né? E não só isso, é um presidente, né, da extinta OAB, né, que pegou e simplesmente fez uma petição
tá, juntamente com alguns advogados no STJ, para prender Moro, Deltan, à época. Eles fizeram, tem lá a petição no STJ para prendê-los. Pediu afastamento inúmeras vezes do Sérgio Moro, e não só isso, derrubou a prisão da segunda instância, lutou e falou lá no STF, dizendo assim, que esse egrégio, essa corte não pode ouvir o clamor do povo. Muitas das vezes foi falado isso lá, tá certo? Então, e a OAB bate enfaticamente dizendo que não tem que ter prisão segunda instância, tem que ir o processo para trânsito julgado. Daqui a 20, 30 anos. O maior absurdo dos absurdos é que o seguinte: advogado entra em cadeia, não pode ser revistado, advogado não pode ser investigado, advogado não pode isso, advogado não pode aquilo. Uma banca de 4 advogados foi defender o cara que tentou matar o presidente Bolsonaro. O Supremo impediu a investigação sobre esses caras. Exatamente. É uma máfia muito bem protegida pela lei, né? Na verdade, Regina, a OAB, depois de 91, ela ressurgiu juntamente com o Foro de São Paulo. Tá? Então, ela tem toda essa ramificação, ela ressurgiu e se fortaleceu após o Foro de São Paulo. Tá? Então, ela tem toda essa proteção, tem todo esse arcabouço juntamente com o Foro de São Paulo. Pra você ter uma ideia, a própria lei que foi fraudada, 8.906, lá no artigo 8º, inciso 3º, praticamente, né, inciso, parágrafo 3º, que fala sobre que um dos requisitos para que a pessoa possa advogar seria a aprovação no exame de ordem. Porém, mais abaixo, né, um dos incisos lá, diz assim que o exame de ordem foi regulamentado via provimento. Via provimento. Provimento, Regina, nada mais é do que para cargos e salários, e só compete, nada mais ou menos, pela Lei 8.112, a lei administrativa, compete apenas a esses atos só ao poder público, ao presidente da República. Não pode uma entidade dizer que vai fazer algo regulamentar via provimento. Para você ver como essa lei sequer foi votada, sequer passou pela Câmara para uma análise geral. É terrível isso. Você. Quem fez esse estatuto da OAB? Foi o Cacá e foi? Olha, é bem capaz que um deles fosse esse tal de Cacá. Esse que chamou esse de a ministra, né? Falou várias coisas dela. Exatamente. É o mesmo que disse, eu recebi um vídeo dele dizendo, eu quero ver Sérgio Moro sangrar em praça pública. Exato, exatamente. Sangrar advogado de bandido que entra de bermuda no STF. Exatamente. E ele tem um patrimônio de mais de 2 bilhões de reais. Por quê? Por que será? E não só isso, Regina, não só isso. Está festa em Portugal, viu? Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, morreu deixando uma herança de mais de 100 milhões de reais. Vai. Para você ver. Você não pode ser investigado, então quem garante que você, como advogado, também não sonegue muito imposto de renda? Você recebe seus honorários lá fora. Não pode ser investigado. Você está acima da lei, cara. É impossível um negócio desse. Você está acima da lei porque você é advogado. Olha, eu sei que você já tem bacharelado em Direito, fez a prova algumas vezes. Você acha que pode ter tido alguma espécie de desaprovação exatamente porque você tem essa luta? Então, na verdade, na época que eu fiz até, eu não tinha todo esse conhecimento, né? Eu não tinha todo esse conhecimento. Quando eu vim a ter, né, através da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, que eu vinha a ler um pouco mais sobre o assunto, né? E toda essa questão, né, envolvendo a Ordem dos Advogados do Brasil, dela não existir juridicamente, eu falei, mas não é possível, não pode tal coisa. É uma fraude. Quando eu vi tudo sobre essa fraude, eu falei, não é possível. Aí foi onde eu falei, não vou fazer mais essa prova, não dá para fazer. Entendi. Só que, infelizmente, a gente fala para vários bacharéis, fala para os advogados, mas a conivência, o corporativismo, Regina, é tamanho nesse país, porque eles só querem combater a corrupção até a página 2, e não há possibilidade disso. Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui. Não existe a possibilidade de você
eu estou dizendo você, ou como qualquer outro desses 400 mil advogados que estão aí com um diploma na mão, que tem capacitação intelectual para poder exercer a profissão, mas não conseguem porque a prova é muito difícil, ou é direcionada, ou enfim. Meu sobrinho, por exemplo, acho que ele tentou umas 3 ou 4 vezes até conseguir. Tá? Agora, o que eu quero saber é o seguinte: não dá para impetrar uma liminar para ver se a Rosa Weber é sorteada e garante o acesso dessas pessoas ao trabalho, ou seja, uma liminar que permita o advogado formado trabalhar sem o registro da OAB? Pois é, Regina, nós já fizemos várias vezes isso, tá? Não, porque eles alegam que a OAB ela é uma instituição sui generis. Sui generis para mim é uma coisa que só em biologia. Eu não sei como é que conseguiram colocar isso no direito, né? Trazer essa palavra sui generis para o direito, eu não sei como pode ser isso. Mas o que já fizemos, né? Temos, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no STF. Infelizmente, caiu no colo do Gilmar Mendes como prefeito. Pois é, você entendeu? Então, olha só como são as coisas. Inclusive, tem uma ação também no TRF, tá? No TRF1, em que foi pedido para a OAB provar sua existência jurídica. Deixa eu só dar o significado de sui generis. O termo de origem latina, sui generis, significa literalmente do seu próprio gênero, ou seja, único em seu gênero, né? E aí tem aqui até assim, sui generis em direito é uma expressão em latim, que significa muito utilizada no direito, ela indica que é algo particular, peculiar, único, reporta-se a um fato singular. Pois é, mas você vê... Singular que a OAB exista, fature uma fortuna, enriqueça normalmente todos os presidentes que passam pela ordem. Então, eles entram numa faixa financeira, mas saem milionários. É uma coisa impressionante, né? Exatamente. Oh, meu Deus do céu, que país é esse? Regina, para você ter uma ideia, tem uma ação no TRF1, da qual o TRF1 falou: OAB, vai e prova a sua existência jurídica. Sabe o que aconteceu? O MPF perdeu o prazo, porque não conseguiu provar a existência jurídica da OAB. E lá está correndo. E estamos esperando. O próprio TRF lavou as mãos, fez igual Pôncio Pilatos. Lavou as mãos. E ninguém prova a existência... Está lá, ninguém prova a existência jurídica. Se você pegar o CNPJ da OAB, isso, né? É de 1966, quando ainda ela era autarquia. Em 66, ok. Porque tem uma lei 4215 de 63, até então, que dá a menção seguinte: no artigo 1º diz: a Ordem dos Advogados do Brasil, criada pelo decreto 19.408, ou seja, a própria lei remete ao decreto. Se remete ao decreto e esse decreto foi extinto, acabou. Se você olhar a emenda, né, da Lei 8.906, você vai ver que ela diz que está revogando a Lei 4215. Não, está errado, porque a Lei 4215 ela é um acessório do decreto, ou seja, se ela no artigo 1 remete ao decreto, não tem que se falar que a Lei 8.906 revogou a 4215. Não há essa possibilidade, entendeu? Agora, então, para você ver como tem aí erros crassos ali. Me diz uma coisa, para a gente terminar mesmo, para a entrevista não ficar longa, e você está ocupado, eu também tenho que fazer o almoço de domingo. Me diz uma coisa, existe alguma forma da sociedade se engajar nessa luta para efetivamente resolver esse imbróglio, para a OAB voltar ao esquecimento, na verdade, né? Porque ela tem que ser realmente desfeita, destituída, ela tem que perder esses plenos poderes, cara. É impossível isso. Como é que a sociedade pode se envolver numa luta como essa? Regina, veja bem, o próprio presidente da República, que teve, a época que ele era deputado federal, fez projeto de lei para a extinção do exame de ordem. Porque como ela fere alguns artigos da Constituição,
ela fere o artigo 22 da Constituição, no inciso 15, tá? E também o 205, tá certo? Ele fez isso. E agora, em 2019, o deputado José Medeiros apensou esse projeto de lei juntamente com, agora, o projeto de lei 832 para extinção também. E a sociedade, Regina, ou melhor, o presidente da República agora, o que ele fez? Alguns decretos. Se você verificar, tem um decreto 9745, 9759. Quando ele fez aquele decreto de extinguir vários conselhos, um deles extinguir assim, que não tivesse documentação e tudo mais, um deles estaria a OAB. O que a OAB fez? Mandou também uma liminar, uma ação contra esse decreto, tá? Em forma de PT e tantos outros, mandou para o STF, e o STF pediu para o governo ele reformular o decreto. Então, era para ter sido aí. E agora tem o 9745, que em um dos artigos diz da regulação profissional. E nós estamos aguardando agora a PEC ser votada, que é a PEC 108 de 2019. Tá? Essa PEC, ela vai tirar todos os conselhos de autarquia, vão ser privadas, sem fins lucrativos, e não vai ter mais essa questão de barrar quem quer que seja ao livre mercado, ao livre exercício. Mas vai valer também para a OAB? Sim, tem que valer de certa forma, por mais que ainda não seja declarada, né, a fraude que já levamos, inclusive na Polícia Federal, a Polícia Federal está investigando, tem lá um inquérito na Polícia Federal, já mandamos para lá. Então, assim, quando não se declara a fraude dela, vai ser também, a PEC 108 vai alcançar todos os conselhos. E nós aí podemos trabalhar. Para você ter uma ideia, tem uma lei também que é a 12.605. Essa lei tem 7 anos que não está no ordenamento jurídico. E não pode uma lei não estar no ordenamento jurídico. É uma lei que diz o seguinte, que todos os diplomas universitários têm que vir além do nome, né, flexão de gênero, grau obtido e profissão. No meu diploma tinha que estar a minha profissão. Qual é? Advogado. No diploma não está, porque a OAB, na época, juntamente com o MEC, por isso que o MEC está aparelhado, por isso que o Viltrau vem passando todas essas coisas, viu? Entendi. A OAB, juntamente com o MEC, à época, o que ela fez? Ela simplesmente fraudou também essa lei e colocou ou seja, você pode, o grau obtido ou profissão. Entendeu? E agora nós temos um parecer favorável do Conjur e agora só basta o ministro aí assinar. E a sociedade, vendo os nossos vídeos, vendo aquilo que nós estamos falando, pressionar o Congresso Nacional, pressionar os ministros, inclusive, para que venha a ser efetivada essa lei, a 12.605, e expurgar de vez a OAB, porque ela não tem existência, não adianta. Eu agradeço demais a oportunidade que você me deu aqui de conhecer um pouco mais desse imbróglio da OAB. Eu vou me engajar da seguinte forma, eu me comprometo com a luta de vocês de que toda vez que eu falar numa live ou num vídeo a palavrinha mágica OAB, eu vou dizer aquela instituição que não existe. Né? Eu agradeço. Para mim, agora, toda vez que eu falar OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, é aquela instituição que não existe. Pode mudar. A sua luta é a minha luta. Tá bom? Muito obrigada, Maurício. O que precisar, estamos aí. Regina, eu só tenho que te agradecer e agradecer a todos os seus inscritos do canal. Olha, imensamente, é uma gratidão enorme. Fico muito feliz por essa entrevista. Fico muito feliz por você ter nos atendido, tá? Isso também eu te agradeço em nome da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Tá? Inclusive, eu também faço até live com o BBT TV, que abriu também as portas do canal, viu a luta, falou, não é possível que isso venha a ficar só em alguns pontos. Não, tem que ser escancarado. Vamos escancarar. No canto do país. Meu então, ele também abraçou. Eu só tenho que agradecer a todos que estão nessa luta conosco. Muito obrigado mesmo, Regina. Muito obrigado. Por um Brasil melhor, meu caro. A sua luta é a minha luta e a luta de todo mundo que acompanha aqui o canal, tá bom? Um beijo grande e um ótimo final de semana para você. Até a próxima. Obrigado a todos.